Bankai. As bancais são uma das maiores joias do universo dos animes, um verdadeiro símbolo do impacto que uma boa narrativa pode causar. Mas você já se perguntou por que as bancais conseguem trazer esse impacto? Por que elas são tão divertidas e interessantes de assistir? Neste vídeo nós vamos explorar exatamente isso, demonstrar como as bancais se destacam por sua presença marcante, sua ligação com a narrativa e seu impacto emocional durante aquela cena. Primeiramente, precisamos entender o que faz um poder ser tão especial. O que faz com que algo simples se torne tão incrível e tão icônico? Hoje em dia, a palavra aura é utilizada o tempo todo. E apesar de ser uma expressão chamativa, geralmente não significa muita coisa. Pelo menos não do jeito que as pessoas utilizam. Um personagem pode ter uma aura tanto numa transformação épica quanto só mesmo ao entrar numa sala. Mas acho que a maioria concorda que o que conecta essas coisas é a presença. Um personagem tem aura quando a sua presença é tão forte que você pode sentir aquele impacto causado na cena. E mais importante, você vê que o poder tem o mesmo efeito nos outros personagens. Os outros personagens da cena, eles se impactam com a utilização daquele poder ou com a presença daquele personagem. No caso de Bleach, isso vale para praticamente todos os personagens. Por exemplo, a Soifun, que passa com ataques furtivos de ninja para matar você, ou mesmo o Yamamoto, que quando utiliza sua Bankai literalmente queima as moléculas de água que estão presentes no ar. E ainda temos uma das minhas favoritas, que é a Bankai da Rukia, que reduz sua temperatura ao zero absoluto, congelando qualquer coisa que fique no caminho. O que mais impacta nessas cenas são a presença que os personagens demonstram quando eles ativam suas bancais. E quando estamos falando de presença, acho que não tem um exemplo melhor do que o 11º Esquadrão liderado pelo Zaraki Kenpachi. A Bankai do Ikkaku é o exemplo perfeito disso. Sua Bankai não é nada mais do que uma arma gigantesca, o que reflete seu estilo de luta agressivo e direto. No entanto, o que realmente dá profundidade a essa Bankai é o fato de que Ikkaku esconde sua existência. Ele prefere permanecer na sombra de Kenpachi, mostrando sua lealdade e orgulho como membro do esquadrão. Essa camada extra de contexto transforma a Bankai de Ikkaku em algo muito mais significativo do que uma simples demonstração de força. Mas sejamos honestos, a Bankai dele não é o poder mais único já demonstrado em Bleach. Ele é puramente ofensivo e nem muda tanto o estilo de combate dele. Só que é exatamente por isso que é o poder perfeito para ele. Se eu perguntasse aos fãs qual é a melhor Bankai, muitos escolheriam aquelas mais emocionantes, porque pareceria a escolha mais inteligente. Mas um banco, uma cadeira, ela não precisa ter várias camadas e ter toda uma história para ser bom. Isso, claro, ajuda, mas tudo começa com a presença. E a Bankai do Ikkaku é cheia de presença. Ele utilizando ela pela primeira vez arrepia qualquer pessoa. Então podemos dizer que o primeiro fator que faz as bancais serem tão marcantes é a sua presença. Quando um personagem fala Bankai, o mundo ao redor parece parar e o foco é exclusivamente naquela cena. É como se o próprio universo de Bleach reconhecesse a grandiosidade daquele momento. Bankai! Essa sensação é amplificada pela trilha sonora, pelos efeitos visuais e até mesmo pelo silêncio estratégico utilizado naqueles momentos. Um exemplo mais marcante é a Bankai do Yamamoto. Quando ele ativa esse poder, o ambiente ao redor literalmente seca e você sente a intensidade do calor, mesmo assistindo através de uma tela. Não há necessidade de explicações prolongadas, o momento fala por si mesmo. Essa habilidade de transmitir tanto com tão pouco é uma das maiores qualidades de Bleach. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, nessa parte eu pensei em falar sobre a criatividade,
das Bancais. Mas foi analisando melhor que eu percebi que as Bancais não são tão criativas. Os poderes, eles são bem comuns, para ser sincero. O que realmente impacta, na verdade, é como elas complementam a personalidade daquele personagem. Nós temos, por exemplo, uma Bankai de gelo para Rukia, ou uma Bankai que é visualmente bonita, que reflete a natureza arrogante do Capitão Kutiki. Toda essa conexão entre poder e identidade é o que faz com que as Bancais sejam tão memoráveis. Acho que um dos melhores exemplos que temos aqui é o Mayuri, o capitão da 12ª Divisão. A Bankai dele tem um visual grotesco e a habilidade letal não apenas é uma demonstração de força, mas uma representação da mente maquiavélica e da abordagem científica que o Mayuri tem. Ele está disposto a sacrificar até mesmo a vida para alcançar seus objetivos. E sua Bankai, com seu foco no uso de venenos e sua capacidade de manipulação biológica, simboliza essa tendência de manipular a vida e a morte como se fosse apenas um experimento de laboratório. Isso também reflete sua personalidade sombria, onde ele vê os outros como meros peões em seus jogos científicos, reforçando a ideia que sua força vem de sua mente, mais do que de qualquer outra fonte. Então, podemos dizer que outro aspecto que torna as Bancais tão marcantes não é a criatividade, e sim a personalidade. Agora indo para o terceiro e último aspecto que eu observei, em Bleach as Bancais têm um papel crucial, não apenas como uma exibição de poder, mas como uma forma de explorar os aspectos mais profundos e complexos de cada personagem. O impacto narrativo de cada Bankai é fundamental para torná-los memoráveis e emocionantes, transformando em momentos de grande relevância dentro da história. A Bankai do Zaraki, a Nozarate, é um exemplo perfeito disso, de como o impacto vem da liberação de algo que sempre esteve presente, mas que demorou muito para ser revelado. O Kenpachi sempre foi um dos personagens mais poderosos do universo de Bleach, mas a verdade é que durante muito tempo ele se limitou inconscientemente. Seu prazer pela luta e pela destruição sempre o impediu de dominar sua verdadeira força. Por ser tão naturalmente forte, ele nunca precisou se esforçar em combate, e isso levou a uma certa complacência em relação ao uso de sua verdadeira capacidade. A verdadeira magnitude da Bankai do Zaraki não está apenas na destruição que ela causa, mas no impacto emocional da sua ativação. A Nozarashi ela representa o despertar de uma força que sempre esteve ali com o Zaraki, mas que ele nunca soube como liberar. A sua Bankai não é algo refinado ou controlado. Ela é justamente o que o Zaraki demonstra. Ela é algo devastador e selvagem. O impacto narrativo da Bankai do Zaraki é exatamente isso. É como ele finalmente conseguiu se libertar das correntes que ele mesmo se impôs, abraçando completamente o seu poder e percebendo que ele era muito mais forte. A Bankai do Zaraki é justamente a materialização da expectativa que todos os fãs que assistiam à obra tinham. É um momento em que um personagem que já era extremamente poderoso se torna ainda mais imensurável. Com isso, eu quero dizer que as Bankais conseguem combinar impacto visual, profundidade na narrativa dos personagens e principalmente presença. Eles não são apenas momentos de ação, mas verdadeiros marcos na jornada de cada um dos personagens. E é por isso que, mesmo após tantos anos, elas continuam sendo insuperáveis.